Ok, então, falando mais uma vez sobre campo elétrico, eu trouxe aqui agora um exemplo 2, que diz o seguinte: uma carga Q de prova, cujo valor dela é 6 microcoulomb, é colocada em um determinado ponto de uma região no espaço, sendo submetida à ação de uma força de 0,3 newtons na direção horizontal para a direita. E aí pede para determinar o vetor campo elétrico nesse ponto. Então, bora lá, gurizada. Ó. Deixa eu colocar aqui novamente a fórmula do campo elétrico, do vetor campo elétrico, vai ser igual. Deixa eu pegar outra cor aqui. Que é igual então a força, vetor força, dividido pelo módulo da carga de prova, beleza? Então, olha só, deixa eu botar aqui no ladinho alguns detalhes desse enunciado que o enunciado nos oferece. Por exemplo, ó, ali diz que a carga de prova aqui, ela vale 6 microcoulomb, certinho? Lá na nossa tabelinha dos submúltiplos da carga elementar, isso aí é a mesma coisa então que Q igual a 10 na menos 6, certo? Outra coisa, a força ali, pessoal, ela está assim, ó, um número decimal, 0,3. Para eu transformar 0,3 em notação científica, como tem um zero à esquerda, um zero só à esquerda, então esse cara é divisível por 10. Ficaria então 3 vezes 10 na menos 1. Tá bom? Aí, ó. Muito bem. Jogando na fórmula aqui então, deixa eu colocar aqui embaixo para não confundir muito ali com aqueles valores que eu coloquei. O vetor campo elétrico, então, vai ser o seguinte, ó. A força, então, 3 vezes 10 na menos 1, dividido 10 a menos 6 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 6. Tá legal? E aí, então, como é que fica isso aqui? Quer ver? Ó? Divisão de mesma base, eu posso dividir ali, então, 3 por 1. 3 por 1, 3 dividido por 1 vai dar 3, certo? Vai dar 3. Vezes, divisão de mesma base, mantém a base e diminui os expoentes. Vai ficar então menos 1 menos o menos 6, certinho? E aí, olha só. Ah, galerinha, tem um cachorro do vizinho aqui que toda vez que eu vou gravar um videoaula o bicho começa a latir, cara. Que loucura isso aí, velho. Brincadeira, não é fácil, gurizada. Mas tudo bem. Tomara que não atrapalhe nossa aula. Então fica 3 vezes 10 menos 1 menos o menos 6 vai ficar então menos 1 mais 6, certinho? Menos 1 mais 6. E aí, continuando aqui, deixa eu subir um pouquinho esse quadro aqui. Aí, continuando então, calculando a intensidade do vetor campo elétrico, vai ser o seguinte: 3 vezes 10 menos 1 mais 6, 5. 3 vezes 10 na 5 newtons coulomb. Então tá aí, ó, o cálculo da intensidade desse campo elétrico nesse exercício. Vocês viram que não é muito difícil, né? É bem de barbada, assim, de compreensão, fácil, enfim. E aí então eu encerro essas duas videoaulas desses dois exemplos. Tá legal, galerinha?